bem-vindos a mais um episódio do podcast do Linux Mint Brasil e mais uma vez com um convidado muito especial, o Matheus Gabriel Miller, cara que faz aí muita coisa pela internet e ele, claro, a seguir vai contar um pouco da história dele e sobre o que ele acha sobre o tópico principal, que é certificações. Hoje ele conta com, se eu não me engano, mais de 4.000 alunos na Udemy. Ele tem um canal no YouTube que é o Forfesters, aborda mais temas técnicos e um pouco mais profundo do Linux, mas também tem conteúdos para iniciantes. Ele tem também um perfil no Instagram, que é o Mateus Linux, que lá ele diariamente está fazendo posts mais variados, conteúdos. E é um prazer imenso receber esse cara aí. Então, vamos lá. Se apresente aí, Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro, agradecer ao GC aí pelo convite. Acho que o pessoal sabe que o teu nome é GC, né? Não é Linux Mint Brasil. Não sabe. Então, bom, é um prazer estar aqui. Eu já estou um tempo aí produzindo conteúdo desde 2017, sempre em vídeos e tal. Comecei a fazer no Instagram, mas nunca tinha feito formato de áudio. Então, vai ser bacana transmitir um pouco desse conhecimento para vocês. Falando um pouco mais de mim, eu comecei na TI em 2017. Não, perdão, 2014. Tá? Eu tenho 23 anos, então não sou tão sênior assim na área. Comecei trabalhando como técnico de informática, depois passei por uns meses aí como desenvolvedor. Não curti o desenvolvimento, acho que eu trabalhei muito com desenvolvimento em RP é meio monótono e tal. E eu quis migrar, daí passei pelo suporte de duas multinacionais, a Dell e a SAP. Né? E recentemente eu fiz uma transição de carreira e estou trabalhando como DevOps Engineer. Então, estou trabalhando com essa parte de cloud, orquestração de containers e tal. Então, está sendo uma experiência muito bacana. Sobre o canal, desde 2017 faço conteúdo, como o Gessé comentou, um pouco mais profundo sobre Linux, falando um pouco mais sobre assuntos relacionados às certificações e tal. Então, eu tento trazer esse conteúdo um pouco mais diferente, assim, mais baixo nível sobre o Linux, né? É isso aí. Bom, então já puxando um pouco o gancho, você falou que está desde 2014 na TI, né? E assim, conta aí a tua experiência com Linux, se foi logo em 2014, assim, nesse início, ou se foi anos depois, como é que foi isso? Legal. Então, eu logo no meu primeiro emprego, em 2014, eu comecei como estagiário, né, ganhando os meus R$ 500. E, e era assim, suporte técnico, só que na prefeitura da minha cidade. Então era muito trabalhar com hardware, desmonta, passa borracha na memória e verifica Sei HD ver se dá como para é usar isso. ainda ou não, ver se tem bad block. A gente tinha um método de bad block muito legal, que a gente via se tinha um pouco de bad block ainda funcionava. A gente dava um xizinho no HD. Aí conforme ele ia aumentando o número de bad block, ganhava 2 e só com 3 a gente não usava mais. Se tivesse com metade de bad block, ainda usava, e vai que vai. E logo nesse primeiro emprego, né, toda a infraestrutura, na grande maioria das prefeituras, é open source, né, justamente para poupar uma grana e tal. E aí os usuários usavam Debian, era o padrão lá. Alguns usavam Windows, porque precisavam de algum software específico, né? E nesse primeiro emprego, então, foi quando eu tive o primeiro contato com o Linux diretamente. E, cara, foi muito louco porque eu cheguei lá no meu primeiro dia de trabalho e os caras falaram, meu, assim que configura uma máquina, e o cara vai rodar comando no terminal, editando arquivo, instalando o pacote de LDAP e colocando no Samba, e monta sistema de arquivos e não sei o quê. E eu fiquei tipo, como assim, cara? Tipo, eu recém tinha saído do técnico, mal sabia, sei lá, só sabia formatar computador com Windows, né? Então essa foi a minha primeira experiência. Eu acho que por conta disso eu consegui evoluir um pouco mais rápido, porque eu me acostumei a fazer tudo pela linha de comando. Tipo, a gente era ensinado a fazer pela linha de comando justamente para entender o sistema. E aí eu fiquei mais ou menos 1 ano e 1 mês ali na prefeitura, que foi... Eu sempre tive contato com Linux ali. Depois eu comecei a só trabalhar com Microsoft. Então, trabalhei com Oracle Forms e tal, e aí eu parei de usar o Linux por um tempo. Parei em 2015 até mais ou menos 2017. Foi quando eu fiquei 2 anos assim sem usar. Eu tinha no meu dual boot, mas eu usava o Windows, sabe? E aí chegou um ponto da minha carreira que eu estava trabalhando numa empresa que usava muito Microsoft. E eu falei, cara, como eu posso me destacar? Todos os meus colegas fazendo certificações Microsoft e tal. E eu pensei, cara, como é que eu posso ir contra a maré? Como é que eu posso ser diferente no mercado?
E aí eu comecei a pensar, e eu vi que nenhum deles tinha a certificação Linux. Dos mais de, sei lá, mais de 120 analistas que tinham no meu setor, somente um tinha certificação Linux. Então eu falei, cara, é aí que eu tenho que ir, né? Um assunto que eu gosto, e eu comecei muito a fundo. Aí eu comecei a estudar para LPI 1, que é a primeira certificação que eu fiz de Linux, e peguei gosto pela coisa, comecei a produzir conteúdo e tal, escrevi alguns posts, e aí fiz a LPI 2, e eu recentemente fiz a LPI 3. Então, a partir daquele momento, eu defini que saber Linux poderia me trazer frutos, né? E aí eu comecei a estudar mais a fundo. E aí foi quando eu até consegui entrar na SAP, que é uma meta que eu tinha. O conhecimento de Linux me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje, trabalhando com DevOps. Linux também me ajudou. Então foi uma escolha que eu fiz assim de realmente me profissionalizar e ir a fundo e me tornar um especialista em Linux. Então, essa foi a minha experiência. Até hoje eu tenho usado, tenho aqui no meu desktop, eu uso Ubuntu, servidores, na grande maioria, CentOS, e estamos aí, na luta. Bom, é uma coisa assim que eu acho curiosa e admiro em você foi que, entre aspas, né, pouco tempo tu já conseguiu dominar o Linux assim de uma forma que realmente só com foco, né? Porque, bora dizer assim, foi uma certificação por ano? Se é que. Acho que foi, Mais ou né? menos isso. É, mais ou menos É. isso. Uhum. E, e assim, muita gente pode achar, não, é porque você já tinha, sei lá, conhecimento prévio. Não, você mesmo falou que quando prestava ainda suporte, nem sabia direito o que os caras estão falando, né? De samba, LDAP e tal. Não, sabia E nada. é uma lição, né? De que, pô, se você botar ali uma meta, porque ainda hoje muita gente se pergunta, pra que eu vou aprender Linux? Tipo assim, ainda mais quando a gente olha meio por cima, em questão de vagas no mercado e tal. Realmente, eu não sei bem como tá a disparidade, mas Microsoft ainda tá meio que na boca do povo e tal. E uma forma de você realmente se destacar, não ser, entre aspas, só mais um, que porque é muito, bora usar mais aspas de novo, é muito mais fácil você ser um profissional Microsoft do que você realmente dominar o Linux de fato. Principalmente Uhum. porque não é um sistema que a maioria das pessoas usa desde a infância, por exemplo, ou então que está no ecossistema ali, que em todo canto. Uhum. Então, tudo isso vai contribuindo também para você ter um diferencial e ser mais valorizado no mercado, né? E assim, Uhum. eu queria que tu falasse, pela tua experiência, quais assim as áreas que o Linux se destaca e que o cara que hoje decidiu, não, eu vou parar de só usar o Linux para brincar, ou então o nível assim normal, quero subir para um próximo passo, que seria se profissionalizar, não só com certificação, mas em questão de não sei, virar instrutor ou virar consultor, tipo assim, um nível avançado mesmo, que é o que tu trata no teu canal e etc. Uhum. Então, cara, o Linux ele está em praticamente todas as plataformas, né? A gente usa no desktop por opção, porque no meu caso, para mim, é muito produtivo. E é uma coisa que o Linux está vindo muito forte já pro lado desktop. Tem coisas que ele deixa a desejar, obviamente, porque não tem tipo, ele não é usado como desktop desde quando o Windows era usado, né? Então ele está ainda em processo de. E as empresas ainda não migraram 100%, tipo, o cara precisa da suíte Adobe. Não tem para o Linux. Então, o Linux ele ainda está começando a amadurecer na parte do desktop, mas a parte de servidores, cara, eu diria que ele domina completamente. Pô, você vai, os servidores da Azure lá tá rodando em Linux. Aí você roda um container, o container roda em Linux, né? E o Docker foi feito para o kernel Linux. Então, tipo, todo ambiente enterprise, assim, que a gente fala de microserviços, cloud e tal, cara, Linux ele é o core do negócio, assim, ele tá no centro. Então, eu diria que tem muita gente que me pergunta, Matheus, mas agora nesse mundo de cloud e tal, vale a pena ainda estudar Linux? Com certeza, cara. Tipo, o Linux ele é muito usado no mundo enterprise. Então, se você quer realmente se profissionalizar, quer se tornar um profissional do nível enterprise, que a gente chama, que é o cara que vai trabalhar com servidores e tal, vai ter que estudar Linux, de qualquer forma. Né? Então, essa seria a minha recomendação, cara. Estudar mais baixo nível, sabe? Começar estudando sobre CentOS, Ubuntu Server, e começar a entender o sistema de fato. Eu acho que o caminho das certificações é um caminho bacana, porque ele vai te dar o conhecimento por trás dos panos. Quando a gente mexe no desktop, a gente está mexendo na interface gráfica. Né? E para você conhecer o sistema, você tem que conhecer por trás da interface gráfica. Mexer no terminal, conhecer as linhas de comando, saber como é que funciona o gerenciamento de processo, gerenciamento de memória, o que é swap, como é que eu crio uma partição, como é que eu formato um sistema de arquivos, como é que eu construo um serviço. Esse é o tipo de conhecimento que realmente vale a pena no mercado, sabe?
que eu acho que é muito requisitado. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, bela resposta. E assim, eu ainda complemento, tipo, algumas pessoas também podem achar, então eu só posso atuar na área se eu tiver certificação? Bom, eu creio que não, justamente porque é aí que entra o portfólio. Você realmente provar de forma prática que você domina aquela tecnologia e, claro, contribuir em projetos também open source. E assim, vamos pensar numa uma empresa, claro, baixo nível ou médio nível, que não é uma infraestrutura tão gigante assim. E ela está lá tendo anualmente custos altíssimos com licenças e tudo mais, principalmente a Microsoft, né? Pô, claro que um cara só, eu acho que seria um pouco difícil para ele simplesmente mudar toda essa infraestrutura que está usando o Microsoft ali. Só que se ele tem esse conhecimento de rede, por exemplo, servidores Linux, eu creio que ele conseguiria muito bem mudar boa parte, por exemplo, das máquinas para Linux e reduzir custos altíssimos na empresa. Não sei se você já teve essa experiência de implantar, por exemplo, um servidor Linux numa empresa que usava Windows, que eu vejo muito, até mesmo algumas páginas no Instagram, não sei se você já viu, divulgando que você consegue fazer uma infraestrutura completa com Samba, usando LDAP, e Uhum. assim, pensa aí, o lucro desse serviço inteiro iria para quem? Para a Microsoft ou para você? Tipo, eu creio que seja um bom caminho para quem também quer aprender Linux, não só ficar na parte de contribuição, né? O que é que você acha Uhum. disso? Uhum. Claro, primeiro, não é necessário você ter certificação para atuar no mercado. A certificação ela vai te ajudar, é como eu digo, tipo assim, a certificação ela é um plus, ela é um a mais, né? Ela te dá um nome, ela te dá literalmente um certificado que prova que você tem esse conhecimento. Mas nada impede de você entrar no site da empresa de certificação e estudar todos os conteúdos que estão descritos lá. Você aprende, é como se você fosse certificado, porque você aprendeu todo o conteúdo, só que você não tem a certificação, mas você tem o conhecimento. E aí entra o que você falou também, começar a contribuir em projetos open source, isso vai te dar muita autoridade, né? Começar talvez produzir conteúdo é uma coisa bacana, uma coisa que já me ajudou. Eu coloco que eu produzo conteúdo no meu currículo, isso ajuda bastante. Então, dessa forma, você consegue, digamos assim, substituir, entre aspas, o peso da certificação com conteúdos e provas de que você conhece o assunto. Sobre a parte de infraestrutura, eu nunca fiz ou vi a migração do Windows para Linux, mas sobre a infraestrutura da prefeitura, que era uma infraestrutura muito grande, a gente suportava, além da prefeitura, a gente suportava todas as escolas da cidade, que só umas 20, 30 escolas, mas todos os postos de saúde, né, todos os lugares, tudo era com base em infraestrutura open source. Então, cada lugar geralmente tinha lá um PFSense, que fazia toda a parte de roteamento e tal, firewall que protegia a escola, cada servidor, digamos o Samba, tudo aquilo rodava em Proxmox. Então, o Proxmox é uma ferramenta de virtualização totalmente open source. Então, os servidores rodavam o Proxmox virtualizava as máquinas virtuais que também eram Linux. Então, toda a infraestrutura, 100% da infraestrutura, ela era em Linux. E tinham pessoas que usavam Windows. Então, você consegue, inclusive, criar um ambiente misto utilizando o Samba. Então, você consegue ter clientes usando Windows, clientes usando Linux, e você consegue ter todo esse controle. Então, tipo assim, você consegue usar uma infraestrutura 100% open source. Grande parte das pessoas que usavam sistemas lá do governo e tal, era tudo em Java. Então, você consegue simplesmente instalar o Java e rodar por ali. Tipo, ele não precisa estritamente usar o Windows para usar uma aplicação em Java, né? Você consegue só instalar JVM e consegue rodar as aplicações, ou uma aplicação web. Aí eu pergunto, por que você vai precisar de um custo de licença Windows nesse caso? Você não precisa, entendeu? Então, eu acho que dá sim para usar uma infraestrutura pequena, média empresa, totalmente open source. Boa, já deu para complementar bem. E assim, só para finalizar a questão assim, a importância da certificação. Na real, não tem praticamente desvantagem, né, nenhuma. Pô, você vai ser certificado de uma prova ainda maior de que você sabe Linux em Uhum, diferentes níveis, né? Que inclusive uhum, a gente vai aprofundar mais daqui a pouco sobre os níveis de certificação. E assim, a área de TI ela é bem, bora dizer assim, democrática, né? Ela não tem um conselho
sei lá, nacional de TI, eu não tenho uma OAB de computação, ou seja, você não precisa estar, bora dizer assim, refém de uma instituição ou um governo para regular isso tudo. Então, assim como falar de faculdade é um pouco polêmico e certificação, se você precisa ou não, se é importante ou não, o fato é que, beleza, você não quer pagar para uma prova de certificação, porque a gente ainda vai falar mais disso, mas assim, cara, pensa como um investimento para o seu futuro também, de certa forma. E como, caso você não queira, beleza, como o Matheus falou, tá lá todos os conteúdos, você pode estudar, tá tudo organizadinho ali, principalmente para quem tem um pouco de dificuldade de estudar sem ter um conteúdo estruturado, né? Uhum. E é mais ou menos isso, velho. Bom, Exato. Deixa eu só complementar, eu fiz uma live com o Leandro, do Cidade Bem Paciente, a gente falou sobre certificação Red Hat, ele tem várias certificações Red Hat, e eu não tenho certificação Red Hat, tá, mas ele tem, e ele falou, cara, é muito, muito, muito pesado você ter uma certificação Red Hat no currículo. Os caras já te vê com outros olhos, talvez só de você ter a certificação no currículo, você já consegue ser chamado para entrevista. Por exemplo, tem muitas vagas que a gente se aplica, a gente não é nem chamado para entrevista. Mas por você ter, às vezes, certificação, os caras falam, pô, mas esse cara, ele chegou até aqui, ele se prestou a estudar para a prova, pagou, foi lá, botou a cara a tapa e fez a prova. Então, eu acho que isso é muito levado em consideração para você participar de processos seletivos. E uma outra exceção, que é uma das coisas que me ajudou bastante, é que quando você vai, talvez, prestar algum serviço para o governo, não sei se você já viu, mas tem as licitações, né? E a licitação, ela descreve lá todos os já vi requisitos sim. que a empresa tem que ter. E grande parte dessas licitações de projetos assim, eles têm lá, cara, eu preciso de profissionais que tenham certificação nesse nível. Então a empresa obrigatoriamente tem que cumprir esse requisito. E aí, se a pessoa não tem a certificação, não adianta nada, porque ela tem que cumprir esse requisito. Então é uma outra grande vantagem de ter certificação. Bom, acho que já deu para a galera entender um pouco, né, sobre a importância da certificação. E mais uma vez, não quer dizer que você não vai conseguir se destacar se você não tiver, mas que é um bom plus na sua carreira, isso aí sem dúvidas, né? Exato. E bom, então vamos já começar aqui em relação aos níveis. Vamos focar assim nas certificações Linux mesmo, assim, as LPI, né? Legal. Bom, pelo que eu sei, surgiram primeiro, né, a LPI 1, a I2, 3 e a Essentials, que ela precede a LPI 1, ela surgiu depois. Confere? Confere. Isso. Então, já que o próprio nome já diz Essentials, então meio que você precisa saber, pelo menos assim, o que eles consideram essencial nesse primeiro nível de conhecimento Linux. É, Fala um pouco sobre ela aí, tipo, quem está interessado em fazer, como é que a gente consegue fazer a prova, tipo, nos diferentes partes não só do Brasil, né, do mundo, e valores. Eu sei que falar valor é meio complicado também em questão de variação, né? Se eu não me engano, ela Uhum. é baseada no dólar e tal. Uhum. Mas conta um pouquinho pra gente e qual o conhecimento prévio que a gente precisaria ter, não só tipo, beleza, você tem ali uns conteúdos para estudar, uma, tipo assim, não vou dizer que só porque é Essentials que ela vai ser fácil, pelo contrário. Inclusive, eu já fazendo um jabazinho aqui, o Matheus ele tem um curso muito bom, um preparatório para certificação Essentials lá na Udemy, que, cara, é bem extenso, viu? E assim, é bem completo também. Então, você que está interessado já pode dar uma olhadinha. Mas vamos lá, continue. Boa. Então, muita gente me pergunta assim, Matheus, pô, faço a LP Essentials ou faço a LP1? O que tu acha mais vantagem? Então, eu vou tentar explicar o meu ponto de vista aqui. Vamos lá. A LP Essentials, ela é uma certificação, primeiro, que ela é mais barata que a LPI1. Tá? A LPI1 você tem que fazer duas provas. A LPI2 você também tem que fazer duas provas. A LP Essentials é uma prova só. E ela é mais barata. Então, por exemplo, eu não tenho certeza dos preços, tá? Tem que entrar na Personview para ver. Mas eu acho que é em torno de uns $170 a LPI1. E aí a LP Essentials, ela é uns $50 mais barato. Então ela é mais barata, ela é uma prova só.
Ela tem menos questões, em vez de 60 são 40. E o conteúdo é um pouquinho mais leve, tá? E ela não expira. Então tem várias vantagens. O que eu recomendo pro pessoal? Pensa no que você quer fazer da sua carreira. Acho que esse é o primeiro passo. Pô, eu quero me especializar em Linux, eu quero trabalhar, sei lá, precisar de mim, quero trabalhar com DevOps, tudo que vai ter o Linux como core. Cara, eu começaria pela LPI 1, tá? Porque você já vai seguir a trilha de certificação da LPI 1 até a LPI 3. Mesmo que seja um pouco mais cara. Tem exceções, por exemplo, pô, cara, eu tô apertado de grana, queria fazer uma certificação, ou talvez não tô confiante. A LPI Essentials é uma porta de entrada, porque você vai pagar mais barato, é um conteúdo um pouco mais leve e também é uma certificação da LPI. E a LPI é pesada no mercado, todo mundo conhece a LPI. Então, é uma porta de entrada, talvez, se você não se sente confiante ou tá um pouco sem grana para fazer LPI 1, porque realmente é caro de fazer, tá? Mas essa é a minha recomendação. Se você tem interesse em se profissionalizar e mais a fundo em Linux, começa pela LPI 1. Caso contrário, digamos assim, pô, eu quero trabalhar com redes, ou, sei lá, Cisco, alguma coisa assim. Então você vai ter um pouco de Linux? Vai. Mas não vai ser só Linux. Você vai ter que ir mais a fundo na parte de roteador e tal, estudar mais sobre Cisco. Então, o Linux, ele é um complementar, ele não está no core, mas ele é complementar. Então, nesse caso, talvez só uma LP Essentials já seria legal. Sobre os conteúdos, a LPI 1 ela tem um conteúdo muito extenso, tá? Envolve muita coisa, linha de comando, tem até algumas coisas que eu nem concordo muito que estão ali, que às vezes tem um pouco a mais de informação, então é realmente muito conteúdo, vocês vão ver. E a LP Essentials ela é um pouco mais centrada, e é um pouco mais inicial. Por que eu digo inicial? A LP Essentials, você vai ter conteúdos como, por exemplo, o que significa open source, o que significa a licença GPL. Então não é um conhecimento extremamente técnico, tá? Tem muita coisa técnica, tem muita coisa de linha de comando, como a gente falou. É só dar uma lida lá no lpi.org que vocês vão ver todos os conteúdos. Então, tem muito conteúdo técnico? Tem. Mas também tem um conteúdo mais leve. Aplicações open source e tal. Então, é para quem realmente está entrando, dando seus primeiros passos no Linux, talvez a LP Essentials seja a porta de entrada. Eu comecei diretamente da LPI 1, até porque nem tinha LP Essentials quando eu fiz. Então, eu comecei do zero. E, para mim, foi a prova mais difícil. Porque o tanto de conteúdo ele é muito extenso e eu estava cru, né? Eu não tinha conhecimento. Eu conhecia só o básico e nem sabia direito o que eu fazia. Então, essa é a minha recomendação. Porta de entrada, LPI Essentials e se você vai se profissionalizar, realmente eu acho que a LPI 1 seria melhor. Mas tudo é uma questão de ponderar, né? E analisar a sua situação atual e o que você quer. Boa, super completa a resposta e assim, complementando um pouco. Em relação à LPI Essentials, eu pretendo tirar ela, não vou dizer assim, daqui ao fim do ano, muita coisa varia, principalmente em relação ao preço, né? Porque ela já foi mais acessível, né? Pelo que eu tava olhando, só que com o dólar, bora dizer, R$ 5, né? Acho que tá nessa faixa, acabou ficando um Sim. pouquinho salgada. Mas assim, não, isso aí não vai interferir. Em algum momento eu quero tirar, principalmente por vários motivos que você falou aí, da importância de ter uma certificação e de eu já ter colocado na minha cabeça que eu quero seguir na área profissional de Linux, sair dessa média, sabe, de só um Uhum. usuário comum. E serve como uma motivação, eu vejo como uma motivação para estudar também. Tipo, Uhum. claro que vai além do, poxa, vou gastar dinheiro com a prova. Tipo, vai muito além desse fator. É de realmente aprender, porque aí a gente não tá mais num colégio para se preocupar com só notas ou títulos, e sim Uhum. com, nesse caso, com o conhecimento. Então, mais do que simplesmente estudar, tem esse fator a mais, né? Que é Uhum. a certificação que a gente vai ter depois de passar por todo esse processo, que eu Uhum. comparo com, pô, estudar para um vestibular. Tipo, você disse que passou mais ou menos um ano, né, estudando para fazer cada certificação em média. Uhum. Então é um esforço que depois vai ser recompensado, né? Exato. A certificação ela é o melhor momento quando você recebe ela, né? Porque você vê que tipo tudo aquilo que você passou valeu a pena e o quanto, aí você olha para trás e vê o quanto você evoluiu, né? Então é como se fosse um troféu assim por todo o esforço que você teve. E sem contar que a certificação ela te mantém centrado, né? Você tá ali, tem o objetivo é a certificação. Se você está só estudando por estudar, é difícil, muito difícil manter a consistência de estudar todos os dias,
2 horas por dia, tananã, e todo aquele conteúdo que, ó, vou dizer para vocês, é um conteúdo chato. A LPI 1 não é um conteúdo legal, tá? Você vai estudar, você vai ver que algumas coisas você vai estar estudando e, tipo assim, são coisas que não faz sentido às vezes, né, para você que está iniciando. Então, é um conteúdo difícil de estudar, é maçante, é cansativo, e você ter o objetivo de ter a certificação lá na frente é, tipo, um motivador muito grande, sabe? Para você estudar. Sem contar que você faz parte depois de um grupo, sabe? Parece que você entra numa alcateia da galera que é LPI1, você começa a ter mais contato, Uma fazer sociedade, network. assim. Exato. Então é bacana. Você consegue fazer muita conexão. Não, e assim, você cria uma resiliência maior, né? Tipo, de estudos, vai desenvolvendo técnicas de estudos também, porque, cara, não dá você estudar algo hoje, um tópico, sei lá, vou pegar algo bem inicial aqui, usando o comando tar. Tipo assim, pra tu, por exemplo, pô, usar o tar é a coisa mais fácil que existe, assim, da linha de Uhum. comando, comparado a outros conteúdos. Mas pensa aí o cara que estava acostumado só com dar um clique lá WinRAR. no WinRAR, extrair aqui. Tipo assim, inclusive ele pode pensar, ué, por que eu tô fazendo isso aqui? Tipo, por que eu tô Sim. fazendo isso pela linha de comando? Tipo, olhando a curto prazo. Então, tudo isso pode desmotivar na hora de estudar, né? Uhum. Cara, ainda devem ter certamente outros conteúdos que são mais chatos ainda e que vão ser cobrados na prova. Então não dá pra Não, o TAR virar a é o cara. conteúdo legal da prova. O É isso que TAR eu é ia o conteúdo falar. legal da prova. E assim, então já a gente falou um pouco da LPI Essentials, LPI 1. Bom, dá alguns detalhes aí meio por cima da LPI 2 e 3, porque pelo que eu sei, inclusive elas são aplicadas em inglês, né? Tipo, a, Uhum. a dificuldade então já iria aumentar, não só nos conteúdos, mas tem essa barreira aqui, principalmente aqui no Brasil, que a gente sabe que a porcentagem de pessoas que realmente entendem e interpretam bem inglês é bem baixa comparada com outros países por aí e tal. Exato. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vou clarificar para o pessoal que assim, ó, existem acho que 3 provas que elas são soltas, digamos assim. Então, a LP Essentials, ela não faz parte do caminho de certificação. Ela é uma certificação de entrada e ela é ali sozinha. Assim como tem, se eu não me engano, tem a Security Essentials, ou vai entrar a Security Essentials, tem a certificação de BSD. Então, são todas certificações sozinhas, tá? A LPI 1, ela faz parte de um caminho. Tá? Para você, por exemplo, ter a LPI 3, você tem que ter a LPI 1 e a LPI 2. Então, você tem esse caminho que você tem que seguir. Então, só para clarificar para o pessoal. Vamos lá. Agora, na pandemia, a gente pode fazer alguns testes de LPI online, que é a LPI 1 e a LPI Essentials. Por enquanto, hoje, 5 de julho, você consegue fazer essas provas online e somente em inglês, pelo que eu vi. Então, no momento, vai ter que saber inglês até para LPI 1 e LPI Essentials, tá? Depois, quando voltar, possivelmente a gente vai ter o suporte dela para português. Então, a LPI 1, a gente já falou, né, ele é um conteúdo mais denso, assim, da parte bruta do sistema. Partindo para a LPI 2, a gente passa para o nível que a gente chama de engineer, ou engenheiro. Então, é um cara mais sysadmin. Então, lá a gente vai estudar sobre LDAP, sobre Samba, sobre bind, sobre postfix. Então, é toda a parte de configuração de serviços mesmo que suportam uma infraestrutura open source. Então, a partir da LPI 2, eu acredito que você já consegue aí tranquilamente brincar e montar uma infraestrutura open source. Também são 2 provas, no mesmo valor da LPI 1. Ela demora um pouco mais para ter suporte, quando ela muda de versão, ela demora um pouquinho para ter o suporte para português. Se eu não me engano, antes de entrar a pandemia, ela já tinha suporte para português. Então, tanto a LPI 1 quanto a LPI 2, elas tinham suporte para português. Hoje já não tem e não pode nem fazer porque está tudo fechado, né? E aí, a LPI 3 é um nível de especialização. Então, na verdade, existem três LPI 3, digamos assim. São 3 caminhos de especialidades. Então, você passa pela LPI 1, base, LPI 2, sysadmin, e aí parte para a LPI 3, que é especialização. Então, você tem uma especialização em segurança, tá? Que é a LPI 3 Security alguma coisa. Tem a LPI 3 de ambientes mistos, onde você vai estudar só sobre criar uma infraestrutura que suporta o Windows e Linux. Muito sobre Samba. Então, você tem uma
especialidade nisso, e você tem também uma em virtualização, tá? É virtualização e alta disponibilidade, que foi o que eu fiz. Então aqui você estuda muito sobre load balancers, sobre esqueci o termo agora, mas é aquela parada de quando cai um cluster, sobe um outro cluster lá num outro estado, que é literalmente missão crítica. É um ambiente de alta disponibilidade, ferramentas de alta disponibilidade. Então são essas três especialidades. E a LPI3 ela é uma prova só. Cada uma delas é uma prova só, tá? No mesmo valor. E só tem inglês também, essas três. Acho que respondi. E assim, não sei se a pessoa poderia usar esse tipo de pensamento, mas aí já seria algo que inclusive é bem óbvio, mas eu concordo que às vezes algumas coisas óbvias precisam ser ditas, que é a importância do inglês, né? Então, nesse caso, ao invés de você ficar, né, droga, eu preciso aprender inglês para tirar a certificação, e tipo, vai além disso, não é porque você vai trabalhar com Linux, fazer uma certificação que tem que aprender inglês. O próprio cara que tá trabalhando com desenvolvimento, ou então na área de redes, mano, tudo é feito com base em inglês. Não tem mais para onde correr. Então, ao mesmo tempo que você tem que disponibilizar um tempo para estudar o conteúdo técnico, você tem que também ponderar ali e estudar o inglês. Às vezes nem precisa simplesmente ser fluente, né? Saber falar de fato, mas interpretar um texto, uma mensagem de erro, um log, algo que já vai lhe tirar da média, porque, pô, esperar ainda alguém traduzir aquilo ali, conteúdo brasileiro, que, querendo ou não, ainda vai ser atrasado em relação ao conteúdo oficial ou de fóruns gringos por aí. Então você fica muito atrás. Ou olhar o Stack Overflow, que é, pô, não preciso nem falar, né? Um dos maiores fóruns que tem em relação a tirar dúvidas de programação em si. Só que nesse caso do Linux, você conseguir olhar um fórum oficial da sua distro para tirar alguma dúvida, olhar releases, né? Tipo, o que vai ter de novo para aquela, por exemplo, as novas atualizações para o kernel Linux, ou então o cara que trabalha com um software específico. No seu caso, é Ansible e todas essas ferramentas de DevOps em si. Então, até alguém traduzir aquilo ali, já ficou para trás, né? Uhum. Cara, eu sou suspeito a falar porque eu sou muito fã do inglês. É uma coisa que eu comecei a estudar quando eu comecei na área de TI, em 2014. E, tipo, quando eu senti o gosto de conseguir me comunicar com uma pessoa de outro país, tá ligado? Conseguir trocar experiências, de como, tipo, conheci vários caras lá quando eu fui pra Irlanda, fiquei um mês lá. Conheci um cara lá da Coreia do Sul, tá ligado? E ele falando como é que funcionava as coisas lá, queria ter que servir o exército e tal, pá. E ter essa possibilidade de trocar experiência com pessoas assim, velho. Depois daquele dia eu falei, cara, inglês é extremamente importante. E aí, tanto que me ajudou a entrar na SAP, eu só atendia clientes em inglês, né? Para ler documentação, como tu falou, cara, é essencial. Tem muita documentação em inglês e o pessoal do Brasil, às vezes, não conseguem consumir esse conteúdo valioso porque eles não conseguem nem ler inglês, saca? Então, é requisito, sabe? E eu nem recomendaria fazer uma certificação em português. A tradução da certificação em português, ela não é muito boa. Eu fiz já em português e eu não gostei. Inclusive, tem até um botãozinho para você traduzir no meio da prova lá. Se você não entender em português, você consegue traduzir para o inglês. E, cara, você perde muito dos termos, porque os termos, eles são em inglês. Né? Por exemplo, eu estava até fazendo uma série de vídeos lá sobre o OpenStack, e existe um, um, um termo lá que é flavor, que é o tipo de máquina virtual que você vai criar. E aí a tradução em português, cara, era sabor. Daí, tipo, tava assim, Nossa, mano. escolha o sabor da sua máquina virtual, sabe? Não faz o menor sentido. Então, tipo, tem que saber inglês, sabe? A nossa área, eu diria felizmente, é uma área que usa muito inglês. Assim, e eu considero uma aprendizagem meio orgânica, né? Porque você já vai estar imerso ali no inglês. Não tem jeito. Beleza, você usa ali o seu sistema em português. Só que no core ali, por debaixo dos panos, vai estar em inglês. Então, quando você vai ler o manual de algum comando, né? Que, tipo, até alguns são traduzidos, mas ainda tem algumas coisas em inglês. Aí você vai ficar perdido. E, claro, há alguns anos a gente tem as facilidades, né, de poder usar, por exemplo, o Google Tradutor.
e outras ferramentas, mas nunca vai ser a mesma coisa. Nunca assim, pelo menos não. Acho que nos próximos anos ainda vai estar longe de ser uma interpretação realmente assim nativa do idioma, né? Uhum. Dá para você se virar bem, só que ainda não é a mesma coisa. Então, cara, não tem jeito. Corre atrás e usa coisas que você gosta ao seu favor. Eu tô fazendo muito isso ultimamente, jogos, eu tô evitando usar traduções, filmes e séries, pô, usa legenda, muda o sistema operacional para inglês, o seu celular, vive o inglês mesmo e, claro, perder esse medo de falar com as pessoas. Mesmo que você erre, você tá ali aprendendo, você vai ser bem mais valorizado porque tá se esforçando do que se ficar, ah, não, eu não sei falar, tô com vergonha, tipo, ninguém aprende nada Uhum. assim. Exato. Então, Eu tinha um bloqueio muito grande com isso, de pensar que eu tava falando errado e tal, tinha vergonha de falar nas entrevistas em inglês e tal. Só que aí quando eu comecei a trabalhar com clientes de todos os países, tipo assim, tinha. Cara, eu conversei com indianos, velho. Indiano, putz, inglês horrível. E, e nossa. eu achava meu inglês muito bom depois daquilo, sabe? Fiz O entrevistas inglês de com. indiano e inglês de japonês, os dois a 80 quilômetros por hora. Qual o É, pior? mal, é maldade, cara, é maldade. E tipo assim, aí eu perdi a vergonha, sabe? Porque se eu consigo me comunicar, tá tudo certo, sabe? Eu acho que o negócio é perder o medo mesmo. Tanto que eu até trouxe o Mohamed, ele é do Egito, fiz uma live com ele lá no meu canal todo em inglês. Era um bloqueio que eu tinha, assim, eu pensei, cara, vou me desafiar, vou tentar fazer uma live ao vivo lá e tal, e vou trazer um cara e vou falar inglês com ele. Ele fez uma apresentação lá sobre DevOps, e, tipo, foi muito bacana, sabe? Quando você perde esse Não, bloqueio, tipo, o cara nem aí, sabe? é, Se eu falava certo ou não, ele também nem era nativo, e a gente se entendia. E esse os cara não dois no estão nem mesmo, aí. no mesmo barco ali. Cara, a galera não tá nem aí. Tipo, querendo ou não, tu já é um espelho para muita gente pelo conhecimento técnico, por ser considerado uma máquina de estudos. E assim, ainda mais em relação a botar a cara a tapa assim mesmo, fazer live com gringo e tudo mais, já vai ser mais uma motivação. Pô, o cara tá lá expandindo os horizontes, aproveitando as oportunidades, porque a gente pode pensar, pô, o Brasil tá desse jeito há vários anos, mas lá fora a situação tá totalmente diferente. Então, se a gente consegue se comunicar bem e criar esse networking, as possibilidades são inúmeras. E aí isso não fica restrito só em questão de oportunidades de trabalho, né? Tudo, Uhum. relacionamentos e vai longe. Exato, cara. Exato. É um outro mundo, assim. Você conseguir se comunicar é uma sensação muito louca, sabe? Recomendo fortemente. Se você não estuda inglês, cara, comece a estudar o quanto antes. Minha recomendação. É isso aí, mano. Bom, já que eu citei máquina de estudos, ó, não adianta que dizer que não é, porque, cara, é admirável. A tua rotina pesadíssima e eu vejo assim, eu acompanho muito o teu Instagram, né, e assim, tu documenta muito regularmente o que tu tá estudando e mostra resultados e isso motiva muito, porque, ou seja, se você estudar algo hoje e nunca mais tocar naquilo, nunca mais por tão cedo, pelo menos 2 semanas, dificilmente você vai lembrar 50% daquilo. Então, diz aí pra gente pelo menos umas técnicazinhas aí. Não só de estudos, mas de foco e concentração, planejamento que tu costuma utilizar no teu dia a dia. Legal. Eu não sou um cara muito de técnica, assim. Eu acho que isso vem ao longo do tempo, sabe? Quando eu comecei o blog também, eu me sentia muito perdido para fazer as coisas. Eu achava que eu não tinha tempo, mas na verdade eu tinha tempo. Era só questão de priorizar o que era importante para mim. Hoje, para mim, já é muito natural, sabe? É muito automático e é prazeroso. Eu gosto de estudar. E eu acho que a principal técnica, eu acho que você pode esquecer toda essa parte de técnica e pensar em uma coisa só: objetivo. Você precisa ter um objetivo para aquilo te manter focado. Por exemplo, hoje eu estou estudando para a certificação de Kubernetes. Né? Então a certificação ela está lá como um objetivo. E para que eu consiga atingir esse objetivo, eu preciso estar todos os dias ali batendo 2 horas, todos os dias pelo menos, naquele mesmo conteúdo, saca? Então, tudo que você vai fazer na sua vida, todas as ações que você vai tomar, você tem que ter um objetivo central
que vai fazer com que você consiga sair da inércia e comece a se mexer. Hoje, minha rotina, até agora eu dei uma relaxada porque começou o inverno e tá bom de dormir um pouquinho mais de manhã. Mas, tipo assim, eu acordava mais ou menos 6 horas da manhã e estudava até as 9, que é o horário que eu começo a trampar. Então, eu estudava 3 horas ali e depois do trabalho eu fazia, tipo, treinava ou ficava com a patroa também. E ainda fazia alguma coisa do canal. Então, assim, eu não tenho muito uma rotina, né? Eu estudo sempre, mas o que me move, o que me faz continuar ali é sempre o objetivo. Então, se eu puder recomendar qualquer coisa para você, tem um objetivo. Sobre técnicas, a única coisa que eu faço geralmente é de manhã eu escrevo um checklist, uma agendinha que eu tenho aqui, eu escrevo as coisas que eu tenho que fazer pro dia só para não esquecer, e eu vou dando checkzinho conforme eu vou fazendo durante o dia. Só isso. Eu acho que isso já é o suficiente para você começar a estudar. Boa. E assim, por mais que a pessoa saiba que aquele conteúdo é importante, se não tiver uma visão assim mais a longo prazo de a importância mesmo, o objetivo, onde ela vai usar aquilo, é muito difícil sustentar isso. E não só Uhum, com estudo em si, outros hábitos, né? Você uhum, precisa ter essa visão a longo prazo, bem clara, de onde isso vai lhe levar, que aí a motivação acho que vai ser o dobro, né? uhum. E assim, eu tinha uma dificuldade de querer fazer muita coisa, não ao mesmo tempo, mas coisas além do que o dia poderia suportar, sabe? Porque, produtividade a milhão e tal. Só que, Uhum. cara, não funciona. A gente não é uma máquina que vai conseguir Exato. fazer tudo muito bem, né? Sempre vai ficar Uhum. faltando algo e aí vai começar a síndrome do impostor, todas aquelas merdas, né? E Uhum. aí, é mais ou menos isso mesmo, cara. Clareia ali a mente logo quando começar o dia, coloca no papel, sei lá, ou até mesmo ferramentas online. Eu vi que você usa o Notion, né? Dá pra organizar muito bem as Dá. tarefas, muito interessante. E aí tira da mente aquilo ali, esvazia, cara, e vai só dando checkzinho que no final do dia é recompensante. É porque às vezes tu tá com a cabeça muito cheia de manhã. Tipo assim, meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Cara, quando você escreve no papel, tipo, aquilo esvazia sua mente. Aí tu fica assim, é só isso aqui que eu tenho que fazer. Só que tu tá se preocupando um monte. Aí tu só vai dando checkzinho conforme for o dia. E se não terminar todas, tá tudo bem, sabe? Faz no outro dia. Uma coisa que eu escutei, que eu levo pra mim é o seguinte: a gente é o médio consistente, tá ligado? Faz o que dá no dia, mas com consistência. Faz todos os dias. Sabe? Sábado, domingo, quer ficar com a família? Fica, cara. Mas faz ali umas 2 horinhas, 3 horinhas de estudo no sábado, no domingo, só para manter aquele ritmo da semana toda, sabe? Leva como um hábito. Aí chega uma hora que realmente vira um hábito. Que é legal, sabe? É legal aprender algo novo, porque aí eu posso compartilhar, posso postar, posso compartilhar no Instagram, posso, sei lá, sempre que eu aprendo algo novo, eu sinto que eu tô, tipo, subindo um degrau, subindo um degrau, para chegar onde eu quero, né? Então, E fica a essa dica. sensação talvez seja um pouco assim de ego, só que é uma sensação que não é maldosa. Ou, tipo assim, não faz mal em questão de, vou ficar me sentindo superior. Não, porque isso vai motivar para aprender outras coisas que talvez no início você não levava fé em si mesmo de que ia aprender. E aí, isso de compartilhar e documentando com as pessoas vai solidificar na sua mente ainda mais. E é isso que eu decidi fazer quando eu criei a página e canal no YouTube e agora o podcast. E sair desse pensamento, eu não sei o suficiente. Cara, a gente nunca vai saber o suficiente. É impossível. É a mesma Claro. coisa, como é que eu vou saber todos os comandos? Cara, não dá e nem precisa, não é? Uhum. Então, cara, se você aprender algo novo, ensina pra quem tá perto de você. É, claro, sem ser inconveniente, né? Mas se você não quiser botar a cara a tapa aí na internet, ensina para seus amigos próximos, que isso vai melhorar sua comunicação e ainda vai fixar bem mais aquilo ali na mente, né? Eu costumo dizer que tudo que você joga pro universo, o universo traz de volta para você, né? Então o conhecimento que eu compartilho, isso vai voltar um dia para mim de alguma forma. Eu acho isso muito bacana. É prazeroso ajudar as pessoas. E uma coisa que é Aí, interessante também é, muita gente acha que nossa, eu tenho que ser um especialista para começar a produzir conteúdo. Cara, eu comecei a produzir conteúdo com 20 anos, eu não sabia nada, só sabia rodar uns comandos ali. E eu comecei a escrever uns posts. Uma coisa interessante que eu li é o seguinte: não crie conteúdo, documente.
documente a sua jornada, tá ligado? Então, eu comecei a documentar minha jornada para virar um DevOps, né? Foram anos aí, e agora eu consegui. Então, e agora começa uma nova jornada, começar a documentar tudo que eu estou estudando, tudo que eu estou aprendendo. Essa é a parte legal. Aí você vai. A nova temporada, né? A cada episódio aí você foi documentando, criou Então, já um material interessante e que, tipo, às vezes a gente pensa que é muito básico, muito simples, mas a gente já teve naquele momento que não sabia, até mesmo que hoje é mais simples, né? Então, sempre vai ter alguém, não no sentido ruim, mas sempre vai ter alguém que sabe bem menos do que você e a gente às vezes esquece disso. Então, documentando, porque, cara, uma solução bem documentada que foi uma alegria quando você descobriu, pode ser para outra pessoa, né? Então, uhum, não tem muito o que ficar se privando disso, não. exato. Bom, cara, chegamos ao final, cara, conversa bem produtiva, acho que deu pra gente abordar. Claro que talvez tenha ficado uma coisa ou outra de fora em relação à certificação, mas acho que o básico assim foi isso, né? Pra galera que tá pensando, ou até mesmo que não tava pensando e agora deu aquele clique assim, pô, certificação parece interessante e tal. Então, queria agradecer aí, Matheus. Você é fera aí. Dá umas palavras finais aí pra galera em relação a, sei lá, aquele cara que tá travadão ainda, tipo, não só no aprendizado, mas em aquela pessoa que tá com aquela ideia no papel, mas que sabe como é, né? Uhum. Eu até postei sobre isso lá no Instagram que todas as grandes mudanças que a gente tem na nossa vida, elas partem a partir de uma grande decisão. Então, tipo assim, se você está com alguma coisa guardada, se você quer executar, você está a uma decisão de conseguir fazer aquilo acontecer. Então, tome essa decisão, comece a agir o quanto antes você começar, antes você vai chegar em um nível mais alto. Cara, faça certificação, não tem o porquê não fazer. Beleza, estou apertado de grana. Cara, estuda o conteúdo pelo menos. Quando você tiver grana, você faz a certificação, saca? E é isso aí, velho. Eu quero agradecer o GCI pela oportunidade. Se vocês tiverem qualquer dúvida que eu puder ajudar a destravar vocês, podem me mandar uma DM lá no Instagram. @MatheusLinux, Mateus sem H, MatheusLinux _. Me mandem uma mensagem lá, a gente troca uma ideia. Eu sempre ajudo o pessoal lá no Instagram, sempre que eu posso, tá? E me sigam lá no YouTube também, Linux for Fasters, tem muito conteúdo bacana lá sobre Linux, beleza? Boa sorte a todos aí Isso nos aí. estudos e tamo junto. Um grande abraço. Abraço, valeu galera aí que ficou. Se você gostou de mais um episódio, compartilha aí, se inscreva, né? Não só no YouTube, mas aqui também nas plataformas que for a sua preferida. Deixe sugestões e temas e a gente vai estar sempre buscando melhorar. E para finalizar esse ponto, né? A gente às vezes fica se sentindo não só não ser o suficiente, mas nessa parte de produção audiovisual. Cara, você não precisa ser o mestre da edição para começar. Então, eu acho que esse podcast aqui é um bom exemplo disso. Eu, sendo bem sincero, eu nunca tinha editado uma linha de áudio antes, uma faixa. E, Uhum. cara, resolvi começar. Então, acho que fazer o melhor com o que você tem, né? Bom, mais Exato. uma vez aí, é isso. Valeuzão, Matheus. Até a próxima Tamo, aí. E falou, galera. tamo junto. Valeu! Valeu. Go out